Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. Cobertura especial da TV Santa Maria das eleições 2020. Quem debate e tem voz aqui é o povo. Mande seu comentário ou a sua pergunta para os nossos debatedores. O nosso WhatsApp é 55999-671505 ou ainda nos acompanha ao vivo no canal 19 da NET pelo site santamaria.tv.br ou pelas nossas redes sociais, Facebook Televisão Santa Maria, Instagram @TV Santa Maria e YouTube TV Santa Maria SM Produtora. O próximo assunto a ser debatido aqui na nossa cobertura especial das eleições municipais é saúde. A mediação do debate será do cirurgião dentista Douglas Lopes, com a participação de Daniela Teixeira, neuroradiologista intervencionista, Renor Beltrame, Unimed Santa Maria e Marcelo Moreira, representante da FISMA, da Psicoclin, isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, é uma satisfação estar presente aqui junto com doutores e doutora e apresentando um quadro que é muito significativo dentro do contexto hoje, né? Por mais que nós estamos passando por uma eleição, a questão de saúde ela é muito importante para todos, tanto uma parte preventiva, né? Acredito que mais preventiva, mas também a curativa. E dentro desse contexto, então, eu gostaria que o Dr. Renor falasse a respeito, né, do seu lado médico e com essa experiência tão grande que tem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto em casa, na TV Santa Maria. Santa Maria, qualidade de vida, isso, saúde e qualidade de vida, ainda quando se fala nessa frase, me recordo meus tempos que estava no teu local. Foi uma época muito boa. Nesse momento, assim, um momento crucial, um momento de eleição, apertadíssima, uma eleição em que Santa Maria nunca vivenciou essa forma que está acontecendo hoje. E falando sobre isso, nós temos dentro da saúde as grandes dificuldades. Eu sempre digo o seguinte: o pior, eu prefiro ser prefeito de Santa Maria, nunca vou ser, mas eu preferia ser prefeito, do que secretário de saúde hoje na nossa cidade. As dificuldades são muito grandes, porque recursos são pequenos, os recursos às vezes atrasam, as patologias cada vez são mais caras de ser trabalhadas com elas. Medicações hoje que são lançadas no mercado com valores... qualquer tratamento de internação de um CA, de um carcinoma,
ficando muito tempo dentro de uma CTI, são coisas assim de 500, 600, 700 mil reais por um paciente. Muito oneroso. Então a gente fala assim em saúde. Eu fui secretário de saúde durante 8 anos, governo Farré, governo Evandro Berra. Nós tínhamos, por exemplo, na tua área, na área da odontologia, nós fazíamos aquele serviço básico, certo? Permanece. Mas hoje a população já não quer mais isso. Ela está, e com razão, querendo muito mais do que ela recebia no passado. Isso mesmo, concordo. Então nós estamos num momento crucial. O que fazer com a nossa saúde a nível de país? Nem estou falando a nível de município. Porque tu pode ter exemplos bons. Sim, a cidade lá uma cidade pequena de 10, 12 mil habitantes consegue fazer realmente um bom atendimento básico, mas a grande parte da nossa população não conhece a cidade de Santa Maria. Nós temos bolsões de misérias, nós temos dificuldades, nós precisamos realmente melhorar a área de saúde. Nós tivemos uma lacuna muito grande em Santa Maria, que foi no momento em que nós não tínhamos hospitais de referência para o Sistema Único de Saúde. E aí nós perdemos no todo da saúde. Nós tivemos uma dificuldade de crescer e hoje nós estamos muito bem a nível hospitalar. A Daniela pode me confirmar isso. Aquilo que se faz em outros municípios do Porto de Santa Maria, nós fizemos aqui. Só que, infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer para a classe B, ou melhor, a D e E. Exato. Quem tem convênios, tem a Unimed, tem IP, já com uma certa dificuldade, ou outros convênios, consegue realmente resolver os seus problemas graves de saúde. Isso que eu sempre digo, que o hospital universitário, o que é difícil é entrar no hospital universitário. Sim. Depois que tu estás dentro do hospital universitário, o atendimento é igual ou até melhor que muitos hospitais privados que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Exato. Ele é realmente uma referência, com profissionais estupendos, com equipamentos, o corpo diretivo, todos os trabalhadores que exercem suas atividades dentro do hospital. Mas nós vamos ter que chegar ao momento em que nós temos que pensar qual é o futuro da saúde. Esta é a grande dificuldade. É o desafio maior, né? Este é o desafio. Para quem vai gerenciar e até mesmo como que vai compor uma situação onde aquele que é menos beneficiado terá no futuro projetos melhores e até mesmo condições de estar perto dele. Assim como a tecnologia está perto dele, como um celular, a saúde também tem que estar perto dele. E dentro disso, né, doutora Daniela, tem muito conhecimento a respeito de tecnologia, dentro da tua área, você tem bastante trabalhos realizados nisso. O que tem feito atualmente? Na verdade, agora, no dia 29 de outubro, nós passamos pelo Dia Mundial do AVC, né, que é uma data bem importante, onde se tem um intuito principal, né, de esclarecer a população, principalmente sobre a prevenção do AVC. E falar também de alguns tratamentos, né, que são realizados, mas aí nós acabamos nos debatendo com esses conflitos, né, em relação aos pacientes que são SUS e aos pacientes que são convênio, né, de dois tipos de tratamento, né, o uso de trombolítico, que é uma droga injetável que pode ser feita até 4 horas e meia do início dos sintomas, e o tratamento por trombectomia. Isso no caso do AVC isquêmico, que é quando ocorre um entupimento de uma artéria do cérebro e com isso uma falta de sangue naquele local onde ocorreu esse entupimento. Se usando essas duas formas de terapia, a gente conseguiria diminuir em 3 vezes, né, a possibilidade do paciente voltar para suas atividades normais, 2 vezes a possibilidade do paciente fazer as suas atividades do dia a dia e diminuir em 50% a mortalidade, que seria diminuída para 30%. Então, esses dados, eles são muito significativos e isso vem diminuir também todas as questões de previdência, né, que são tão importantes para que a gente consiga pensar no futuro, presente e futuro.
E numa questão pública, uma situação dessas, como o doutor mesmo falou, que é oneroso também, né? Um tipo de tratamento assim. Sim, mas foi feito um trabalho que... Menos oneroso do que deixar sequela. Com certeza, sem dúvida. Claro, A gente tem um trabalho feito junto com o Ministério da Saúde e a Rede Brasil AVC, ministrado pela doutora Sheila Martins, certamente o senhor conhece, né? Que mostrou justamente isso, né? Esse trabalho iniciou em 2015, foram estudados 174 pacientes e com esse número de pacientes, esse estudo já foi suspenso. Por quê? Porque ele se mostrou positivo, né? O que foi estudado nisso? Justamente a relação custo-efetivo nos pacientes do SUS de realizar um tratamento. Porque o tratamento para AVC isquêmico, quando existe uma artéria ocluída, a primeira preocupação é o ΔT. Ou seja, o paciente tem que chegar em tempo hábil. Por quê? Porque cérebro é tempo, né? À medida que vai passando o tempo, os neurônios vão morrendo, né? Então, se diz que em 1 minuto se morre 2 milhões de neurônios, né? Claro que nós temos trilhões de neurônios, mas isso é muito significativo. Então, à medida em que é detectado a possibilidade de ter um AVC, esse paciente deverá ser levado imediatamente para um pronto atendimento, um pronto-socorro, uma emergência, e nessa triagem ele deverá passar na frente de todos os outros. Se o tempo hábil for de 4 horas e meia e ele passar por todos os critérios, né, de realizar o tratamento, ele poderá realizar esse tratamento. Se chegar após esse tempo de 4 horas e meia, nós ainda temos a possibilidade da trombectomia, que é realizada até 8 horas, né? E em alguns casos, na verdade muitos casos, mas aí nós teremos que ter exames de imagem mais do que só a tomografia, né, que é o primeiro exame realizado para fazer a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, né? Alguns pacientes poderão se beneficiar pela técnica de trombectomia até 24 horas do início dos sintomas. Olha só. Bom, doutor Marcelo, doenças mentais. Doenças mentais. Atualmente tem acontecido muito e está aumentando cada vez mais. Bom, primeiramente, né, é uma alegria estar aqui discutindo com vocês esse tema que é bastante complexo, né, e importante também, ainda mais nesse momento delicado aí de eleições que nós estamos tendo, né. E o que o Dr. Reonor estava conversando antes, falando para nós, né, e eu estava me perguntando assim, quanto que é difícil, né, trabalhar na prevenção, né, isso que a doutora Daniela também estava comentando, assim, que é tão oneroso, né, a gente poder fazer um tratamento, acessar os hospitais, né, e o quanto que a prevenção ela pode economizar aos cofres, né, e também a questão de tempo dos pacientes, o nosso, né, então essa é uma questão importante. Eu fiquei pensando, cérebro é tempo, né, doutora Daniela? Cérebro é tempo. Eu aproveito esse gancho para dizer assim, né, que os fatores predisponentes ou os fatores que são evitáveis para acontecer um AVC estão entre eles a depressão e a ansiedade, né? Então nós temos assim várias formas de controlar isso, né? Como não fumar, não beber excessivamente ou não beber todos os dias. O fator que a gente mais se preocupa e que seria o fator mais importante é o controle da pressão arterial, né? O controle dos açúcares no sangue, que é o diabetes, o controle das gorduras no sangue, né? O sedentarismo, né? Porque entre 4 pessoas terão um AVC, né? Então, se nós conseguíssemos... Nós estamos em 5 na sala. Portanto, fica com o AVC com vocês. Brincando, mas realmente são dados importantes. Sim. Mas aquilo que a Daniela está falando é extremamente importante na seguinte análise. Ela está falando exatamente da sua especialidade, que é muito restrita em relação ao que ela faz e faz brilhantemente, né? Mas tudo o que ela está falando serve também para o coração. Exato, né? sim. Serve também, olha, os infartos têm que ser atendidos rapidamente, quando tem o sintoma tem que ser rápido, o AVC tem que ser rápido, o trauma tem que ser rápido, né? O tratamento ser feito no trauma, na emergência, que realmente possa funcionar, tu cura o paciente, tu consegue deixar sequelas menores, né? E ele pode voltar até ao trabalho, evitando o absenteísmo tão grande que é nesse país, né?
Mas aí que está o grande problema para o próximo prefeito. Pode ser o Siquim, pode ser o Poçobon. A dificuldade de nós dizermos assim, a saúde de Santa Maria tem que ser rápida. Não dá mais para nós esperarmos na fila, nem para tirar a ficha e muito menos para atendimento, principalmente nas coisas graves. E diminuir incidências. Você está me falando na área da doença mental. Dos distúrbios, né? Eu sou médico do trabalho. Né? Gente, meu Deus do céu, as coisas estão, Daniela, realmente acontecendo de uma coisa aqui, nesse momento de pandemia. Olha, o absenteísmo que nós temos dentro das empresas não é pelo Covid maior, é mais pelas doenças mentais que estão surgindo. Exatamente, isso. Uma questão, assim, Santa Maria, a sétima enfermidade mais comum é a doença mental. E nós temos o suicídio, que está uma questão muito importante na cidade, que eu acho que tem que ser uma pauta específica. Qual for, né, enfim, o político que entrar, né, que tem que ser discutido. Nós temos aí um índice, e estudos também, né? Nós no CISEP estamos preocupados com isso, assim, na FISMA, né? Nossa clínica, de poder entender um pouco como é que funciona isso, né? Projetos de extensão, também projetos de pesquisa, porque tá fazendo falta, assim, uma aproximação nessa discussão, né? E na saúde mental. Posso contar também e de fazer uma política pública de prevenção. Exatamente. Agora, daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa preventiva aí, bem, vai chegar aqui na parte de saúde bucal, vamos fazer uma saúde bem... Preventiva, hoje poder abraçar, né? Poder fazer festa. Nós estamos aqui distanciados, né? Estamos brincando até com uma coisa tão séria, mas é assim, nós estamos, como é que vocês chamam isso? Conseguindo expressar uma forma alegre de uma coisa tão ruim como extravasar, essa, né? Extravasar. Até mesmo porque... extravasar esse tipo de situação que é muito grave. Olha, as pressões estão muito grandes e a questão da própria pressão interna que as pessoas têm e o grau de comprometimento que elas têm, elas acabam em depressão. A mulher, né? A mulher está sendo muito cobrada por isso, né? E dentro do trabalho também. Agora, semana passada, eu tive uma entrevista com a doutora Karen Guinot, que falou a respeito da saúde e da segurança do trabalho. Quantas pessoas morrem, milhões de pessoas morrem a cada 4 minutos, a cada 1 hora, por causa não só de acidentes, mas também pela questão mental das pessoas. Então, isso é algo que tem que ser... Agora vamos entrar numa parte, assim, que entra a parte pública e privada, ou seja, uma ajuda entre ambos, porque tem que ter, porque não é só a questão do privado que tem um empregado, assim como tem o público, e entrar num meio termo para que se tenha uma ajuda melhor, né? E a parte preventiva, né? Nós temos que mudar hábito e cultura para que a gente possa ter algo preventivo, até mesmo porque cada pessoa ela tem que ter no seu consciente de que se ela não fizer o que tem que ser feito na parte preventiva e fazer os exames regulares, anuais, e o sistema público também está aí para oferecer isso, se não mudar hábito e cultura, não vai acontecer a prevenção. Na odontologia, a prevenção, hoje, ela está muito mais difícil porque a pessoa ela não faz a sua prevenção desde cedo. Os pais eles deixam uma criança criar cárie. Isso é inadmissível hoje, né? Isso é inadmissível no tempo de hoje, mas deixam. E agora vão pegar a parte da questão mental, que tem muitas pessoas, por uma questão mental, ela está assim tão conturbada que esquece até do filho que tem que escovar os dentes. Então, isso é cárie. Cárie é preventivo. Quando chega ao curativo, o dente pode ficar ou não é? Começando pela parte... E os adultos? Os adultos também. Os adultos continuam com cárie, a periodontite está avançada e que precisa também, falando em etiologia, né, associada à diabetes, e até mesmo o Dr. Marcelo Biavaschi, né, falando ontem que a Universidade Federal estão fazendo um trabalho de pesquisa da diabetes tipo 2, então estão convidando voluntários para que participem dessa pesquisa, né, que é dos 28 aos 35 e dos 38 aos 45, né, que para quem quer ser voluntário, que entre em contato, né, com o pessoal da lá. Então, assim, tem meios, as pessoas estão fazendo.
pessoalmente, a questão profissional, como assim relatou, né? Todos fazem para que aconteça isso. Vim para uma parte preventiva, né? No momento que nós entramos na parte preventiva e conscientização de cada um, né? De cada um, aí pode se dar políticas preventivas. A política preventiva ela é importante até para atrasar aquilo que vai acontecer no ser humano, que é o normal. Isso. Né? Isso Nós vamos morrer, tomara que acima dos 80 anos, é lógico, né? Ou de câncer, ou de acidente, ou de um AVC. Nós vamos morrer, isso faz parte da vida. Né? O que é difícil é aceitar que uma pessoa de 40 anos, 40 e poucos anos, com infarto agudo de miocárdio e venha a falecer, ou com um AVC. Isto que não pode acontecer. Né? Não, porque é o normal, nós vamos ter que dar espaço para os outros que vêm atrás, né? Mas nós não queremos, e isso como médico, como pela experiência de trabalhar na área, nós temos que fazer exatamente isso, agir no jovem, né? Não adianta. E outra coisa, agora na pandemia, na tua área principalmente, o fica em casa deixou muita gente com transtornos mentais. Muito. Por favor, não fiquem em casa. Opa, olha o que eu estou dizendo aqui. Caminhem, vão se exercitar, vão trabalhar com distanciamento, com controle, com máscara, mas não fiquem em casa. A história do fica em casa foi uma coisa que realmente não deu certo. Isso está comprovado que não deu certo. Então, vá conversar, não deixem lá o avô sem ir lá visitá-lo, mas acompanhe com todos os cuidados que pode ter. Estou entrando na tua área. É o lado emocional. Mas olha, é muito difícil fazer isso que estava proposto no passado. Eu sou médico que trabalho em uma grande empresa de Santa Maria. Nós tivemos vários casos de Covid. Nenhum aconteceu dentro do trabalho. Nós fizemos um levantamento individual. Por incrível que pareça, é fora que acontece isso. Então, cuidados vão trabalhar. Eu tenho acima de 60 anos, um pouquinho mais, né? E nunca parei de trabalhar, nem um dia. Então imagina para Então essa história do cara que com 61 anos não vai trabalhar porque tem Covid, não é correto. Continua trabalhando, tu é útil, tu precisa se valorizar. Vá trabalhar com todo o cuidado necessário. Isso aí. Isso faz pensar um pouco assim, né? O doutor falando sobre a gente vai morrer algum dia, né? De alguma coisa. Está marcado. E aí eu fico pensando no suicídio. A gente tem que evitar. Esse é do jovem. Esse é do jovem, não só jovem, do adulto, né? Inclusive na idade da velhice também, né? Então essa é importante, isso não pode acontecer. Então essa é a importância de a gente buscar a prevenção, de a gente talvez encontrar até em voltas das outras cidades de Santa Maria, que tem exemplos muito bons de projetos, de trabalhos. E isso acontece, né? em qualquer idade, em qualquer meio social, não importa se tem mais valor. Tivemos casos tristes dessa semana que passou, né? É geral. Já tem alguma estatística agora dessa fase do Covid? Dessa fase nós não encontramos ainda estatísticas. Nós estamos fazendo um projeto enquanto CISEPs, assim, para a gente poder fazer um mapeamento, assim, mas enquanto pesquisa não se tem de Santa Maria, não se tem nenhuma informação. Eu acho que isso é muito importante, até para a gente poder pensar a saída desse isolamento, né? Desse não ficar em casa futuramente. A gente conversava antes, né, doutora, sobre o tempo de imunização, né? Mais ou menos, enfim, não se sabe, mas pode ser até 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, não se sabe ainda, é tudo muito incerto. Então a gente vai ter que conviver com isso, assim, e sair desse isolamento. Eu tenho um dado interessante que foi levantado lá na Unimed, e que para mim foi uma surpresa, tem mais óbitos no Japão em suicídio do que Covid. Olhem bem, mais suicídio do que Covid no Japão. E lá já tem pela questão também a tradição, né? Cultural também. É cultural. É cultural. Né? Se não conseguiu ficar afastado a vergonha, lá, né? Por uma questão de vergonha do mais jovem ali que não conseguiu algo, ele tem esse... Né, já tem até um local... A cobrança em relação é muito a isso, grande. Né? Exatamente. Mas o que a gente sabe é o seguinte, pós-eleição, né, isso a gente sabe. Agora, pós-pandemia, isso já é algo que conflita bastante, porque é difícil dizer pós-pandemia quando vai acabar. Até agora. Incerto. É incerto. Enquanto isso, a medida preventiva ela deve estar de pé por todos.
Né? Não adianta também só as autoridades da saúde falar que tem que fazer isso e as pessoas também não fizerem. Daí não vai adiantar nada. Na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade de entendimento em relação às pessoas em geral, né? Porque o distanciamento social, o uso de máscara não significa, como o doutor disse, que a pessoa não possa sair de casa. Não, ela pode, ela deve, mas ela tem que manter cuidados mínimos para que ela não se contamine e, se porventura ela estiver contaminada, não contamine os outros. Claro. Né? E não fique em casa, procure o médico. Exatamente. Por favor. Quantos exames deixaram de ser feitos agora nessa época e que se deixou de descobrir até doenças... até mesmo câncer, entre tantas outras, né? É verdadeiro isso. E que pessoas vieram a óbito por não terem ido a fazer esses oportunidade exames. de fazer um Exato. diagnóstico precoce. Então essa questão do sair de casa, isso eu concordo também. Vocês, como dentistas, sofreram muito naquele início, certo? Agora parece que as coisas já estão procurando os dentistas de novo. Na classe médica, como eu trabalho como diretor da Unimed, a gente sentiu essa parada. Nós íamos no Hospital de Caridade para fazer uma cirurgia de urgência, o hospital da Unimed, e estava quase vazio o centro cirúrgico. Poucas cirurgias. Ou seja, nós estamos represando doenças que elas estão evoluindo nesse ano. Nós temos muitas hérnias que deviam ter sido operadas, coisas simples, não estou falando nem em câncer, que eram pequenas, certo? Que seria uma cirurgia simples. E elas vão aumentando porque não foram tratadas, e quando for feito o ato cirúrgico, serão cirurgias que vão usar tela, vai ser muito mais oneroso, mais dias afastado, com possibilidade de recidiva muito maior. Numa cirurgia simples, estou falando. Não é nada de câncer. Agora, quando se pensarmos em carcinoma, então aí a coisa realmente é muito mais grave. Eu estou com uma lesãozinha na língua aqui, eu não vou lá no otorrino, não vou lá no meu dentista, porque eu não quero, porque lá tem doença. Realmente, o ambiente de saúde é propício de ter Covid. Isso nós não podemos dizer o contrário. Mas nós trabalhamos com todas as seguranças possíveis. Exato. Então, se você tem um sintoma, se me permite, eu gostaria de dizer isso de novo. Se você é hipertenso, controle a sua hipertensão, vá no seu médico. Se for diabético, vá no seu médico. Se tem uma dor dos ouvidos, vai no seu otorrino. Se é um problema neurológico, acompanhe. Quantas pessoas não estão indo? Por favor, vão ao seu médico, continue o seu tratamento e a sua evolução. Não precisa fazer 15 consultas por ano, isso não há necessidade nenhuma. Não façam baterias de exames cada 6 meses, como a gente vê as coisas por aí acontecendo. Isso não há necessidade. Mas aquele controle tem que ser feito. Tem que ser feito. E as questões públicas, elas têm que ser rápidas. Não dá para ficar esperando por muito tempo. E agora, falando na questão de biossegurança, quando aconteceu a pandemia, nós redobramos a biossegurança. Sim. Ou seja, nós estávamos que nem quando a gente entra num bloco cirúrgico. Sim. Quase como um astronauta. Você está falando na odonto? Na odonto. Sim. Exatamente. Lógico. Então, assim, quando aconteceu isso, a primeira coisa foi redobrar a biossegurança para que as pessoas, se tivesse dor de dente, tivesse algum problema, assim, com dor, que viesse, que não tivesse medo, que nós estávamos muito bem preparados, e até hoje a gente está preparado. Com álcool, gel, o distanciamento, né? 4, conforme a sala, 1, 2, 4, ou seja, muito bem assegurado. E outra questão também, o que está acontecendo, que está acontecendo ainda, na parte mental, é o bruxismo maior. Sim. Ou seja, o apertamento dentário que está levando a muita fratura dentária, de restaurações, até mesmo de prótese. É interessante. Sabe? Então isso está acontecendo e muito. E só que por detrás disso tem algo pior. Tem algo pior, que essa pessoa está somatizando. Correto? Perfeito. E veja bem como é diferente. Assim, os dentistas sofreram, né? As pessoas não procuravam tratamento. Nós, da psicologia, redobramos os atendimentos. Sim, lógico, claro. Foi possível, então, fazer online, né? Então, a gente pode atender lá no Psicoclínica, nós atendemos online. Então, nós tivemos um serviço de acolhimento. Né? É que a gente não tem tempo, senão já marcava uma hora. Já marcava. Deixar o cartão. Vamos fazer um grupo. É que duvido que
que está nos assistindo não sabe, poxa, mas é angustiante esse ano. É um ano que passou, é um ano que nós não sentimos prazer nesse ano, meu Deus do céu. E a grande queixa era a ansiedade. A ansiedade. E aumentando cada vez mais. Né? Isso, medo. Os obesos aumentaram. Bastante, bastante com isso, né? Porque a ansiedade veio, tem muitos que... É que também houve, assim, uma percepção, pelo menos eu entendo quando converso com as pessoas, né? De que seria por pouco tempo. Né? As pessoas no início acharam que era por pouco tempo e aí cada uma teve uma forma de tentar minimizar, né, os danos. Então uma foi aprender a cozinhar, outra foi fazer algo em relação a bebidas, por exemplo, estudar vinhos, né? E aí o que aconteceu? Vinhos, olha só, aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas, muito. E que isso também gera, no futuro, grandes problemas. É que, na verdade, as pessoas imaginavam que isso teria um fim próximo. E as coisas começaram a ficar demoradas. Agora que é perigoso, né? Mas quando falaram na vinda do Covid pela segunda vez, que está acontecendo agora... Não, por favor, isso no estado do Rio Grande do Sul não é a segunda vez, nós não tivemos pico aqui. Veja bem, nós fizemos um controle rápido, muito intenso do início, tá? Ao meu ver, tá? Antecipado demais, tá? Até para fazer toda a estrutura, preparação, né? Sim, claro. Mas aí restringimos de uma maneira tal que nós não tivemos o pico. Sim. Tá? Nós estamos sempre nesse platô e pior de tudo, que agora subiu. Mas hoje deve ter aumentado o número de leitos ocupados, né? Hoje. Não. Se mantém estável? Estável, mas não está. Olha bem, não, digo em relação ao passado. Sim, ao passado. Isso aí. Ou seja, nós estamos num pico agora. Agora nós estamos, num ano depois, estamos no pico. Sim. Então, uma coisa teve equivocada. A cidade de Bandeirola não funcionou. Aí não funcionou, esse ponto e a bandeira porque vermelha mudava hoje? Conforme a vontade do prefeito e do governador. Aí não dá, né? Aí não é coisa muito séria. Exatamente. Até mesmo porque as crianças têm que ganhar um mamazinho, né? Tem que trabalhar. A gente precisa, certo? E dentro disso, as pessoas ficaram cada vez mais nervosas. Sim, mas veja bem, na Europa, agora na segunda leva, houve todo o distanciamento, mas uma coisa não parou. A educação, as escolas, principalmente das crianças, elas estão tendo aula. Parou-se os bares, os restaurantes, festas e tal, parou. Agora a escola tem que ir. Aqui no Brasil é o contrário, eu não consigo entender. E aí vem eu não consigo entender isso. Nós estamos aqui, estamos trabalhando dentro do diário, dentro da TV, dentro dos mercados. E a nossa universidade fechada. Alguma coisa está errada. E os colégios também, né? Tanto meio privado como público. E aí vem a questão justamente da prevenção aliada à educação. Sim. Não há prevenção sem educação. Princípio básico, educação. Não há. Esse é o primeiro, o primordial. Não há. Então a gente falou aqui... Na FISMA está tendo aula? Virtual, totalmente virtual, né? Síncronos que a gente chama, né? Que tem o processo totalmente acompanhando como se as aulas estivessem ocorrendo, porém através do computador, né? Na psicologia? Claro, virtual, né? Agora pensa a cabeça fazer curso de medicina virtual, por favor. E odontologia, não tem como fazer isso. E odontologia virtual? E odontologia virtual? Não, aí é piada. 70% prática? Não tem? Aí tu não leva. Técnica de segurança que eu dava aula. Nós vamos fazer virtual, vamos fazer AD e virtual. Não, gente, brincadeira tem hora, né? Nessa época aí, né, do colégio, uma criança com 7 anos, a outra com 8, vai fazer live, vai entrar dentro de um mecanismo que, bom, já é difícil dela ter uma responsabilidade, disciplina, autonomia. Então essas palavras em relação à criança, ela ainda não está bem centralizada nisso. Aí os pais ficam naquela confusão mental que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, aquilo. Uns até, ou ele ou ela deixaram de trabalhar para manter as crianças, pelo menos em prática de aula virtual. Né? E o aprendizado? Como é que vai ficar o aprendizado dessa criança?
o quanto vai acrescer ela em conhecimento. Porque se a gente estuda até hoje, né, até hoje, qualquer um de nós aqui, se nós pararmos de estudarmos, vamos pegar e vamos... então uma criança dessa... Mas eu quero colocar só rapidamente um assunto nesse sentido que me preocupa bastante. Tá? Eu tenho uma filhinha, Laurinha, tá? De 7 aninhos. Ela consegue, a minha esposa, tá? Trabalha na Unimed, agora está com 6 horas, a tarde inteira dando aula para a pequena. Tá? A alfabetização fui eu que fiz na Laurinha, coitadinha, né? Mas tudo bem, ela aprendeu. Tá? Coisa boa que eu posso ter feito isso, que minha esposa pode ter feito isso com a Laura. Só um pouquinho. E aquele pessoal de baixa renda, que trabalha lá nos serviços gerais, que trabalha 8 horas, o esposo trabalha 8 horas, ele para chegar até em casa são mais 1h30. Estou falando de Santa Maria, não estou falando de São Paulo, que é outra pior ainda. E pela questão 1h30 para chegar em casa, né? Cansado, mal alimentado, e ainda tem que ensinar a criança. Gente, isso não existe. E outra ninguém está aprendendo nada. Às vezes não tem um notebook, ou não tem internet. Uma internet, entendeu? E tem 2 pontos aí importantes. Um é a questão, acho que a gente falando de pessoas em vulnerabilidade, né? Tem a questão também geracional, né? Eu acompanhei um caso, eu trabalho com ruralidades, né? De que nas áreas rurais, aqui de Santa Maria, os pais não têm uma formação, por exemplo, né? O pai estudou até 5ª série e a criança está no 8º ano. Sim. E a dificuldade, pior ainda, né? Para ensinar, alfabetizar, ou seja, a gente conversando, não, eu consigo fazer, mas é muito difícil para mim, dizia o pai, né? Porque, bom, ele não tem o conhecimento, enfim, desse conteúdo, né? Mas, por outro lado, né, e eu também atuo como professor na FISMA, né, e eu vejo também que o conhecimento está sendo facilitado por outro lugar. A responsabilidade do aluno, a responsabilidade do dentista, do médico, ou seja, de não esperar tanto por algo mais pronto, mas ele tem que buscar uma responsabilidade pela carreira. Então, tem passado situações dessa maneira, claro. Eu acho que, como é passageiro, nossa sensação de pandemia, talvez seja importante, claro, que não é para depois isso, acho que é pontual, porque é uma maneira que nós encontramos de sobreviver, né, como a gente conversava, né. Mas também não tem de todo ruim, né. Eu vejo a questão das aulas virtuais, ou seja, é possível trabalhar, né. Claro que uma faculdade, uma graduação de medicina, de odonto, de psicologia, ou seja, não, difícil, é complicado, né? Mas é uma nova adaptação. É uma realidade, uma nova experiência. É uma nova ferramenta que eu acho que poderá ser utilizada de forma muito melhor. Já está sendo, né? Mas que nesse momento não é todos que têm acesso, então fica complicado, porque tem muitos alunos que estão indo muito bem nas aulas virtuais e que têm um ótimo desempenho, mas tem outros tantos que não. E aí isso fica dificuldade para o futuro, porque como será 2020 no futuro de todas essas crianças que estão estudando? A conclusão. Né, a lacuna. Os congressos de odontologia, psicologia e medicina, isso realmente vai desaparecer. Né? O fato de nós irmos lá, eu tenho que fazer um congresso por ano, eu tenho que ir lá, sei lá, São Paulo, outro lugar, isso vai desaparecer. Nós aprendemos que dá para fazer em casa, e virtual. Não, diminui o custo, não. Eu sou médico da ANAC, né? Eu faço os atestados para os pilotos. Né? Eu era obrigado, uma vez por ano, ao congresso da ANAC, senão eu perdia a credencial de fazer os exames. Né? Ai, que coisa boa, essa vez agora é em casa, eu não preciso de pagar passagem, eu não preciso de perder meu consultório, eu não preciso... Esse é a parte ótima do que nós aprendemos a fazer. E de estar junto com a família. Não é ótimo para a empresa de aviação, não é ótimo para os hotéis, que eles vão ter que se reorganizar de outra forma. Exato, reinventar, isso aí. E já estão, né? Sim. Já houve uma reinvenção em todos os setores praticamente. Bem, infelizmente o nosso bate-papo aí tá acabando, né? Então eu gostaria de que cada um deixasse sua mensagem hoje, né, para essa pós-eleição, algo que pudesse acrescer dentro do sistema público, claro, dentro da saúde, né? Então eu gostaria que começando pelo senhor. Nesse momento assim, eleição, né? Eleição, nós vamos ter um prefeito, ou a continuação do Jorge, pode ser bom,
ou a eleição do Sérgio Sequim, né? É árdua a missão dos dois, né? E que nós esperamos que a visão na área de saúde seja uma visão realmente séria e que consiga êxito naquilo que eles estão pensando nos seus projetos, e que nesse momento os projetos individuais não são importantes. Eles vão ter que construir, um dos dois, construir aquilo que a cidade precisa. Né? Eleição é hoje, depois disso, paz, por favor, nós precisamos de paz. Paz, é verdade. Então, o que eu penso? Que independente do prefeito, né, que for eleito hoje, né, ele terá que ter uma responsabilidade muito grande com tudo isso que foi falado aqui e principalmente com as questões preventivas, né? Acho que essa é a parte mais importante, né? Lembrando que a educação vem junto com a prevenção e é um grande desafio, não é nada fácil, mas eu acho que juntamente com uma equipe e com a ajuda de todas as pessoas, né, empresários, população em geral, eu acho que Santa Maria tem condições sim de fazer um próximo desempenho de 4 anos de uma forma bastante construtiva. E aproveitando o gancho da prevenção, a prevenção passa por uma questão de educação, acredito que é questão de formação nossa, assim, então, se caso eu identificar, né, aí para quem está nos escutando, né, algum sintoma, seja ele para buscar um psicólogo, seja uma psicóloga, um médico, uma médica, né, seja um dentista, seja qualquer outro profissional da área da saúde, que eu faça, né? Porque, ou seja, nós estamos passando por um momento delicado e o próximo prefeito que vai assumir, ele também vai assumir, né? Como diz o Renor, eu não sei se eu queria estar lá, né? Então, é um momento bem... são corajosos dentro de uma crise sanitária, né? Uma crise mundial. Então, Econômica e política, de educação, de vida, né? Uma crise de vida. Né? Uma crise, né? Então, é uma crise que eu acho que, se a gente identificar alguma coisa, a gente, por favor, né? Procurem aí ajuda, não fiquem sofrendo em casa, né? Ou seja, é isso aí. Procurem o seu consultório, né? Do seu médico, do seu psicólogo, enfim, algo para buscar uma ajuda e não passar por esse problema aí sozinhos, né? É isso aí. Prevenir é melhor que remediar. E dentro dessas circunstâncias eu digo que, entrando o apoio da parte privada com a pública, e aqui em Santa Maria nós temos desde o município, estadual e o federal. Então nós temos vários tipos de recursos que podem ajudar, e para esse novo secretário da Saúde, que vai, né, que é o pior cargo pelo visto, né, que o seu desafio... Então que ele tenha assim uma cabeça gerenciadora de buscar a solução para aquele que tem a necessidade maior, né, da classe mais baixa e que precisa realmente, e que a parte preventiva ela seja bem mais, que esteja em alta, né, que tenha muitos programas políticos preventivos, e que a cabeça de cada santamariense, todos aqueles que estão aqui e que fazem parte dessa cidade, e essa cidade como sendo o coração do Rio Grande, que todos apoiem a ser uma Santa Maria melhor, mais saudável, e que cada ser humano que habita aqui faça a sua parte. Assim nós teremos uma prevenção melhor, e os profissionais que estão na volta, com certeza, todos eles irão ajudar. Até mesmo porque nós aqui, né, da área da saúde, nós temos um código de ética, em que em primeiro vem o paciente. Então, né, um abraço a todos, um excelente domingo, e que aquele que vencer, que veja muito bem todos aqueles que moram em Santa Maria e que querem uma Santa Maria melhor. Muito obrigado a todos. Douglas, igualmente, muito obrigada pela tua condução, pela mediação desse debate. Aos participantes, Marcelo, Daniela, Renor, muito obrigada por aceitarem o convite da TV Santa Maria nessa cobertura tão especial que traz justamente a voz do povo, a voz do cidadão santamariense, das instituições, né, que participam, têm o poder, a voz, a vez de escolher o que acontece na vida política da nossa cidade. Muito obrigada pela contribuição de cada um de vocês. Lembrando que você pode e deve, né, participar da cobertura especial das eleições
o segundo turno aqui pela TV Santa Maria. Envie o seu comentário, compartilhe, participe, curta as nossas publicações nas nossas redes sociais ou acompanhe no canal 19 da NET e também no site santamaria.tv.br. Nossas redes sociais são o Facebook Televisão Santa Maria, Instagram @TV Santa Maria e YouTube TV Santa Maria SM Produtora. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debates. Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café, assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.